Graças e paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais um Boa Noite com Jesus, programa de devocionais da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos, vocês também, nossos amigos, companheiros que têm acompanhado as nossas devocionais, que vocês se sintam acolhidos nessa noite e que possam descansar naquilo que a Palavra de Deus tem para nós. O texto da nossa meditação de hoje se encontra em 1 Crônicas, capítulo 17, versículos de 1 a 14. Tá bom, irmãos? É a passagem da reafirmação ou da aliança do Senhor com o rei Davi e também que mostra o desejo do rei Davi em construir o templo, em construir a casa de Deus, construir aquele templo que Salomão viria a construir mais adiante. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler esse texto essa noite. Espero que sirva para a nossa edificação. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhum habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirá ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Versículo 11. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiverdes de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o teu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Amém? Irmão, amigo que me escuta essa noite, quando a gente começa esse texto, a gente vê uma atitude muito nobre do rei Davi. Ele percebe que ele estava em uma casa de cedro, porém a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, estava em uma tenda. E ele decide construir um templo, construir essa casa para colocar ali a arca. Então ele leva essa ideia e apresenta diante do profeta Natã. E como a ideia é boa, Natã fala o quê? Não, realmente, rei, faça isso. Está aí no versículo de número 2, Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Natã olhou aquela ideia e falou: olha que ideia maravilhosa. Faça, porque é uma boa ideia. Só que Natã sai, Davi fica, e à noite vem a palavra do Senhor a Natã. Muitas vezes nós pensamos que algo é uma boa ideia apenas porque o discurso é bonito ou porque aquilo realmente é certo. Mas muitas vezes coisas que nós vemos como certo, vemos como correto, não é para ser feito naquele momento, não é para ser feito naquela hora.
Então Deus fala com Natã e orienta Davi para que ele não construa aquela casa, que ele não construiria aquele templo, mas que Salomão iria construir. E a forma como Deus se dirige a Davi por meio de Natã é uma forma muito carinhosa. Versículo 7 fala: agora, pois, assim dirá ao meu servo Davi, ou seja, eu estou falando com aquele meu chegado, aquele meu servo chegado. No versículo 8, Natã falando com Davi ainda diz, trazendo a palavra do Senhor: eu fui contigo por onde quer que andaste. Davi, tu é meu servo. Davi, eu nunca te abandonei. Quando a gente vai em Atos capítulo 13, versículo 22, diz que Deus encontrou a Davi, homem segundo o coração dele, que faria toda a vontade do Senhor. Ou seja, Deus tinha um relacionamento muito bonito com Davi. Davi se relacionava de uma forma profunda com Deus. Mas aquilo que Davi desejava não era aquilo que Deus desejava para aquele momento. E aí fica a reflexão para as nossas vidas. Talvez você esteja planejando coisas, talvez você esteja com boas intenções no teu coração. Talvez muitas pessoas estejam te encorajando a fazer isso que você deseja fazer. Mas eu te oriento, procure na palavra de Deus aquilo que você deve fazer. Busque na Escritura aquilo que você deve fazer. Leve os seus planos e os seus projetos em oração diante de Deus, por melhores que sejam. Confie nele, porque ele tem o plano correto para a hora correta e principalmente para a pessoa correta. Talvez você esteja planejando algo, mas não seja você que venha fazer. Talvez Deus esteja projetando isso para uma outra pessoa e você pode compartilhar e Deus irá abrir as portas para que essa outra pessoa faça isso. Deus fala que estabeleceria o trono para sempre, no versículo 14, através de Salomão, e esse trono perdura até hoje, através de Cristo que reina no trono. Mas Davi, quando ele recebeu um não de Deus, ele não chorou, ele não esperneou, ele não gritou, ele não ficou amargurado. Quando você continua lendo o seu texto, eu te convido depois a ler o capítulo 17 todo de 1 Crônicas em tua casa. A partir do versículo 16, a gente vê Davi exaltando a Deus, glorificando a Deus, deixando de lado aquele não e lembrando de todas as grandes coisas que Deus havia feito por ele. Que você possa dormir nessa noite com essa meditação, que você possa dormir nessa noite confiando no tempo de Deus para as coisas. Continue com seus planos, com seus projetos, levando-os todos diante do Senhor, sabendo que no tempo correto Ele abrirá a porta, ou para você, ou para que outro servo dele execute aquela grande obra. Que Deus te abençoe de uma forma especial e lembre-se sempre, o trono de Davi, mediante a obediência dele, foi estabelecido para sempre. E hoje Cristo reina nesse trono. Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até o nosso próximo Boa Noite com Jesus.